Apocalipse ou Guiliana Guiliarna, capítulo 10. Educare. Entre a sexta e a sétima trombeta, nós temos agora no capítulo 10, mais um parênteses. Eu digo mais um parênteses, porque nós já tivemos um parênteses, uma pausa, entre o sexto e o sétimo selo. É interessante isso. Escreva aí. Entre o sexto e o sétimo selo, uma pausa. E agora, entre a sexta e a sétima trombeta, outra pausa. O capítulo 10, portanto, é mais uma pausa. Quem colou o grau 307 sabe que o primeiro shofar foi aquecimento global. Segundo shofar, tsunamis. Terceiro shofar, que é a fúria do mar. Falta de água. Quarto shofar, sinais no sol, na lua, nas estrelas, falha nos luminares, sinalizando que as últimas 3 trombetas são malignas. Quinto shofar, apocalipse zumbi, os judeus zumbis. Que terrível. E o sexto shofar, uma grande mortandade, uma carnificina no Oriente Médio. Bombas, guerra, morte. Estamos prestes a chegar no sétimo shofar, mas aqui temos mais um parênteses. E que lindo parênteses. Os 3 primeiros capítulos do livro de Ezequiel são a origem, a extração, a base para este capítulo original. Então, escreva aí. Os 3 primeiros capítulos de Ezequiel são o fundamento de Apocalipse 10. Porque muita gente acha que Apocalipse é inédito. E hoje vocês verão em grandes revelares que não. Ezequiel viu que o nosso Criador Yahvé se tornou um homem cheio de glória. Ezequiel viu uma teofania, uma epifania de glória, como é Jesus Cristo. Ezequiel viu também um pergaminho escrito de ambos os lados. Quem lembra de Apocalipse 5, quando o livro surgiu, o pergaminho para Yohanan, era exatamente um pergaminho escrito dualmente, na frente e atrás, verso. E isso também não é original. Quando eu digo não é original, é porque a fonte original é sempre a primeira, a mais antiga. E a mais antiga é Ezequiel. Então o pergaminho escrito frente e verso contendo lamentações e ais foi visto por Ezequiel e foi revisto por João. Percebemos com isso mais uma vez um grande revelare. Este grau 309 tem 2 gran revelares extraordinários. É muito raro um gran revelare. Gran revelare. Portanto, silêncio e atenção merecida, dando valor a cada letra. O livro do Apocalipse é, na verdade, uma coletânea de revelações de toda a escatologia judaica. Eu vou repetir. O livro do Apocalipse é, na verdade, uma coletânea de revelações de toda a escatologia judaica. É o que nós chamamos de antologia. Escreva aí, o Apocalipse é uma antologia escatológica judaica. Antologia é uma compilação de escritos. Se reuniu ali os melhores escritos, registros sobre o fim. Pois claramente Jesus Cristo revela o mesmo conteúdo já conhecido dos judeus nos livros antigos, como nós vimos aqui
vários deles que eu já citei, Salmos de Salomão, Ascensão de Isaías, segundo Esdras, primeiro Baruque, segundo Baruque, primeiro Enoque, mas com interpretação nova, em síntese, envolvendo todos os assuntos. É um resumo, uma compilação, uma antologia, mas envolve todos os assuntos que de fato são importantes. Isto é Apocalipse. Isto é Apocalipse. Gente, o que eu estou falando aqui vale tanto. Quem aí tem alguma coisa de ouro em casa? Eu aposto que nenhum de vocês tem diamante em casa. Quem sabe alguém tenha? Um rubi, uma esmeralda. Pois é. Valoriza o que eu estou falando agora. Valoriza. Anderson Dutra. Se você se julga sábio e me assiste há tanto tempo, por que você só aparece de vez em quando o tema é polêmico? E por que você só aparece com perguntas e nunca para aprender? E ainda faz pergunta na hora errada. Como é que eu vou ler tua pergunta e responder agora, meu caro? É contraproducente, um comportamento estranho. Escute. Eu estou dizendo que o Apocalipse é uma antologia. Antologia dos escritos sobre o fim de todos os tempos que os judeus conhecem. Para você, caro aluno ou professor, entender melhor, é como se o Apocalipse fosse a extração resumida de todos os livros que falam do fim. Literaturas conhecidas dos judeus que agora compiladas nos mostram o que realmente vai acontecer. Isso é tão importante. Veja que em Ezequiel 2, versículo 8 e 3, versículo 3, nós temos a fonte original desta versão, desta visão. Jesus Cristo continua revelando a Yohanan, e agora sim vocês estão preparados, depois desse grande revelare, para começar, de fato, o capítulo 10. Depois disso, eu, João, vi outra manifestação poderosa que desceu do céu. Aí na sua Bíblia diz outro anjo. Esta manifestação estava cercada por uma nuvem e acima da sua cabeça estavam as 7 cores do arco-íris. Quem entendeu? Quem lembra de Apocalipse 4 e 5, para entender quem é essa manifestação, este anjo que está sempre envolto em nuvens? Escreva aí, toda vez que tem nuvem, fala do Messias, fala de Jesus Cristo. Quem está sempre envolto em nuvens é Jesus, em toda a Bíblia. E o único que tem essa aura áurea de 7 cores, o arco-íris sobre a sua cabeça, é Jesus Cristo. Se você não entendeu ainda, você vai entender agora. A sua face era como o sol. E as suas pernas ou pés, porque o original aqui pode ser tanto pernas quanto pés, eram como colunas de fogo, fogo que purga, que purifica, que depura. Escute, revelare. Por que na sua Bíblia está escrito anjo e esse anjo é Jesus? Veja aí nas suas Bíblias, esse anjo é Jesus Cristo. Em um só versículo, você tem a desconstrução de toda a angelologia. Todos os anjos não são criaturas, são manifestações plurais do Criador.
porque ele é espírito. E para se apresentar aos homens, ele se apresenta com essas imagens, com esses reflexos, com esses hologramas, com essas materializações, epifanias, teofanias. Nós vimos ontem quem é Apolion. Quem é? Quem é Apolion? Quem é Abaddon? E é do mal. É do mal. Quem é o próprio Lúcifer que nós vimos ontem? Está lá, é só você colar o grau 308, Apocalipse, abre todas as Bíblias na sua casa, capítulo 9. E quem é Uriel? E quem é esse anjo do bem que está aqui? É que na tua Bíblia está escrito anjo, mas anjo não é aquele ser que você lembra, criado pela Igreja Católica na Idade Média ou criado pelos judeus místicos dos dias de Jesus. Não. Anjo, no original, é ser de luz. É uma manifestação, uma sefirot. Deus é 72 manifestações. Então a teologia é pueril, vive de fantasia. Tem Gabriel, tem Miguel, tem Apolion. Não, não, não e não. É incrível dizer, mas se você pegar enciclopédias bíblicas de análise de manuscritos e códex, você vai ver ali, 7, 10, 12, 15, 20 opiniões de teólogos e doutores dizendo: olha, eu acredito que é Gabriel, pode ser Miguel, pode ser Rafael, talvez seja Uriel, talvez seja algum outro ser que não conhecemos. Existem muitos seres no céu, como a Bíblia diz aqui, aí cita, está na Bíblia, viu quantos anjos tem lá no céu? Quem aí já está preparado para deixar de ser criança e aprender que cobra não é cobra, costela não é costela, fruto não é fruto, árvore não é árvore? Quem aí já cresceu? Este é o anjo de Apocalipse 5. O mesmo de Daniel 12:7 e o mesmo arco-íris de Apocalipse 4, versículo 3. Os judeus conhecem Daniel 10, versículos 5 e 6. Os judeus conhecem segundo Esdras 11:37. Os judeus conhecem Apocalipse de Abraão, capítulo 11. E por que você está citando isso, Áquel? Porque os judeus conhecem. E são textos que foram fontes originais, extrações como base joanina para o registro desses capítulos do Apocalipse. Esses textos falam exatamente sobre a mesma pessoa, a mesma aparição, a mesma manifestação, o mesmo arco-íris, o mesmo ser, as mesmas nuvens. Os judeus apenas desconhecem que todos os anjos e demônios são manifestações poderosas do Criador. Está claro na sua Bíblia. Paulo sabia disso ou não? Paulo sabia muito bem disso. Como rabino e como ex-rabino, Paulo sabia, e tanto que escreveu em Efésiá e Colossaiá, capítulo 1, Efésios 1, Colossenses 1, Colossenses 2. Paulo dizia: Cristos é tudo, todas as coisas. E é isso que significa a palavra plenitude, que é uma palavra usada pelos pagãos, não só por gnósticos, mas todos os pagãos que entendiam Deus como plural, entendiam esse termo. Aliás, a Sociedade Rosa Cruz surgiu exatamente disso, de um faraó que queria entender que todas as manifestações de todos os deuses do Egito eram, na verdade, manifestações de um mesmo Deus, de um único. Eram braços, eram olhos, eram pernas de um mesmo Deus. E daí surgiu a Sociedade Crística Rosa Cruz, que é a sabedoria de Salomão.
Esotérico com S ou esotérico com X não importa. O que importa é que você que está ouvindo agora, caro aluno, aluna, professor, professora, saiba o que significa plenitude. E isso é original. E Jesus Cristo continua revelando a Yohanan. E este ser poderoso segurava um livro, um pergaminho aberto, desenrolado em sua mão. Ele colocou o seu pé direito sobre o mar e o seu pé esquerdo sobre a terra, e gritou como um rugido de um leão, como. Depois que ele bradou, rugiu, ou gritou como se fosse um rugido de leão, como trovões, no mesmo instante 7 trovões falaram. 7 trovões falaram. Revelare. Veja a dualidade. O Criador levantará as 2 bestas. Ei! Quem aí assistiu a novela Apocalipse da Igreja Universal na Rede Record? Quem aí já assistiu filmes do Apocalipse na Netflix ou filmes antigos, católicos, protestantes, evangélicos? Todos eles você pode juntar e jogar no fogo. Porque sempre o anticristo é a figura de um ser terrível, que é Satanás encarnado, ou que é um outro ser encarnado além de Satanás, do mal, e que vai enfrentar Jesus. E numa disputa terrível, somente no final, Jesus consegue vencê-lo, ele e Satanás, lançando eles no grande lago de fogo. Quem aí já é grandinho, já está crescendo, já saiu da ino para com, da inocência para a consciência, quem aí já pode enxergar? As 2 bestas, nós veremos daqui a alguns graus em Apocalipse 13, do mar e da terra, vêm do próprio Criador. E perceba que da terra, vem o quê? A sexta, o mal. Vamos voltar aqui para você ver, olha só. O pé direito está onde? No mar. E o pé esquerdo? Na terra. Guarde isso. A sexta, a coluna pegando fogo, a sua perna esquerda, o seu pé esquerdo, que é uma coluna, como as 2 colunas do Templo de Salomão, está pegando fogo e a esquerda está em cima da terra. E Jesus Cristo continua revelando a Yohanan. Deixa eu ensinar algumas pessoas inocentes que estão no chat. Isso aqui não é gnosticismo nem maniqueísmo. Eu já falei sobre isso em vários vídeos. É só vocês irem lá e me conhecerem melhor. Conhecerem a verdade ensinada. Gnosticismo e maniqueísmo, vou ensinar vocês, crianças. Isso daí prega algo que é chamado de dualismo. Dualismo são 2 deuses brigando, que é exatamente o que eu acabei de falar, da batalha espiritual mística. Aqui não tem 2 deuses. Quantos deuses tem aqui? Eu estou vendo aqui uma perna esquerda e uma perna direita do mesmo Deus. Eu não estou vendo 2 deuses, então por favor. Depois que os 7 trovões falaram, eu estava prestes a registrar, mas recebi uma ordem que me disse. Veja, João escutou os trovões, entendeu o que eles disseram e quando ele foi registrar, uma ordem de Deus veio e disse: o que estes 7 trovões falaram, ainda não revele. Revelare. Esta linguagem é conhecida dos judeus.
como no Salmo 29, do 3 ao 9, e no livro de Sabedoria 19, verso 13. Ao contrário do que a maioria pensa sobre o segredo desses 7 trovões, é incrível, mas você vai colocar aqui escatólogos, Ellen White e mundo afora, todos que já tentaram dar a sua interpretação sobre esse texto, eles vão dizer que são segredos que nós não sabemos. Que de fato são coisas terríveis que vão acontecer naqueles dias. E olha, as suposições são pueris e ridículas. Queridos, 7 chaves, 7 selos, 7 trovões, vocês já entenderam o que significa a metáfora 7. E se eu disser para vocês, em Revelare, que nós sabemos os segredos desses 7 trovões, e está sempre aí, no contexto. O privilégio de quem enxerga de cima é que ele vê tudo. Ao contrário do que a maioria pensa sobre o segredo desses 7 trovões, na verdade, nós conheceremos suas revelações. Sabe aonde? Em Apocalipse 11, no próximo grau. E quando chegarmos em Apocalipse 16, pois agora na 7ª trombeta, que é Apocalipse 11, e na 7ª taça, que é Apocalipse 16, teremos as revelações, as duas, tanto a 7ª taça quanto a 7ª trombeta, que é o ápice, o apogeu, acompanhadas desses 7 trovões. Quem entendeu? Então os trovões se manifestam, a voz se manifesta com esses trovões, exatamente na 7ª trombeta e exatamente na 7ª taça. Portanto, o conteúdo não revelado que está aí na sua Bíblia não é que não é para ser revelado, até porque o livro é revelação. Não faz sentido. Seria antagônico ser um livro que esconde mistérios. Aliás, para ter ainda mais certeza sobre isso, você tem que conhecer a escatologia judaica. Escreva aí. Na escatologia judaica existiam segredos não revelados. O judeu gosta muito disso. Cabalá, Talmud, segredos que é só para eles. E daí surgiu a maçonaria, o esoterismo. Coisas que são para alguns. Só nós sabemos disso aqui. Mas o Apocalipse não é isso. Como o próprio nome diz, Guiliana, é revelação e não mistério. É desvendar, é desenrolar, é tirar o véu, revelare. Então, onde é que se esconde a sujeira debaixo do tapete? Onde é que se escondia mistérios e segredos para que eles pensassem ser melhores que os outros? Porque quando alguém tem um segredo, essa pessoa se coloca acima de outro, não é? Você já viu que o segredo potencializa alguém, dá poder a alguém? E em partes, de fato, quem lembra do meu vídeo 4S? Um sábio tem que saber guardar segredo. Um sábio tem que saber, como Jesus Cristo sabia, falar na linguagem adequada para cada plateia, destinatário, ouvinte. Mas isso é outra história. Eu estou falando de verdade. Na verdade não se esconde nada. Quem entendeu? É por isso que se chama ex. Porque essa filosofia tem como missão divina revelar o que só alguns sabem e não querem dizer. E quando eu digo só alguns, olha, são pouquíssimos na terra. Nós estamos espalhando aos 4 ventos, aos 4 pontos cardeais. Então não faz sentido o conteúdo desses 7 trovões ser esotérico com S. Ele tem que ser esotérico com X. E ele é. Porque ele só não vai ser revelado agora que João vai comer o livro. Então escreva aí. Não é que o conteúdo dos 7 trovões não vai ser revelado. Mas não vai ser revelado agora. Por quê? Porque vai chegar a hora. E qual é a hora? A hora da 7ª trombeta
e a hora da sétima taça. Que lindo. Jesus Cristo continua revelando a Johanna. Este ser que é o nosso supremo Criador e Salvador Jesus Cristo, de pé sobre o mar e a terra, levantou sua mão dextra para cima para fazer um juramento, como sempre foi, desde o início da humanidade, algo que Deus deixou já impresso na consciência do homem. Juramento se faz com a mão direita para cima. Faz parte do óbvio da natureza, adotado pelos povos pagãos e pelos judeus, principalmente judeus que amavam fazer um juramento com a mão direita levantada. E até hoje, isso é praticado entre os homens, sim ou não? Vai fazer um juramento, levanta a mão direita para cima, sempre citando alguém que é maior que você, uma cidade que é maior que você, um rei que é maior que você, ou Deus, uma entidade superior. Agora veja bem, olha isso aqui. Se a mão de Jesus, que está com os dois pés sobre o mar e sobre a terra, se a mão dele direita está levantada para cima, verticalmente para o céu, então qual mão está segurando o livro? Qual pé está na terra? O mesmo pé que está na terra é do mesmo lado, hemisfério cerebral, braço, perna, pé, que comanda o livro. A sexta de Jesus Cristo está sobre a terra e segurando o livro agora. Isso é muito importante. E com a mão direita ele jurou por tudo que foi criado, na matéria e na imatéria. E disse: basta. Está chegando o grande dia, o reino, o juízo, o tão aguardado Shabá, sábado, milênio, descanso, sétimo milênio, sétimo dia, último dia. E ele disse: o dia que todos os profetas anunciaram. Veja bem a importância da metáfora mão direita e mão esquerda. Quando, disse ele ainda, o sétimo anjo ou arcanjo tocar a sua trombeta, nós estamos num parênteses, numa pausa, tudo que foi anunciado em todos os tempos por todos os profetas se cumprirá. Então ouvi a voz do Criador me dizer novamente: João, vá, pegue o pergaminho aberto que está na mão do arcanjo que se encontra de pé sobre o mar e sobre a terra. Quem está entendendo que sai voz das quatro pontas do altar, sai voz do meio dos quatro seres viventes, sai voz do meio da multidão de anjos cantando, sai voz de trás do trono, do meio do arco-íris, da nuvem, uma voz fala com ele, que sai da boca da águia. Quem está vendo? Isso aqui é importante porque todo trinitário, quando ele é apegado à Trindade, porque é o que ele aprendeu, vai defendê-la, o que é que ele faz? Olha só, tem uma pomba ali. Olha só, tem um Deus lá em cima falando e outro Deus aqui embaixo escutando, e eles estão conversando. Olha só, o Deus que está aqui embaixo está conversando com o Deus que está lá em cima. 1, 2. Vocês viram como essas pessoas desconhecem o poder de Deus? Você não está vendo as visões de João? Que ele está em todos os lugares a todo momento. Vocês não acreditam no delta oni, onipresença, onisciência, onisciência?
onisciência, onipresença e onipotência. Vocês não acreditam, vocês não entendem que ele está na águia, que ele está com uma voz que sai da onde ele quiser, das nuvens, do arco-íris, do altar. Vê, uma voz diz para ele pegar o livro das mãos de Jesus, e a voz vem do próprio Jesus, que está se manifestando agora como um anjo em cima da terra e do mar. Dá para entender que no cosmos espiritual tudo é possível, por favor? Chega de encaixotar o Criador. Chega de entender Deus com uma visão tão pequenininha. João, vá, pegue o pergaminho aberto que está na mão do arcanjo que se encontra de pé sobre o mar e sobre a terra. Então me aproximei do ser poderoso dessa manifestação, e quando pedi para que me desse o pergaminho, ele me disse: pegue-o e coma-o. Em seu estômago ele será amargo, mas em sua boca será doce como mel. Quem está vendo um hexagrama aqui? Delta para baixo, amargo. Delta para cima, mel. Revelare. Na sua Bíblia aparece livrinho, não é assim? Porque é a tradução escolhida para representar a porção menor do pergaminho ainda a ser cumprida, o final do Apocalipse, o restante. O livro aqui não é a Bíblia. Pasmem que tem gente que vai dizer que esse livro é Lutero, que esse livro é o Novo Testamento e tantas outras coisas. Nem tampouco o livro do Apocalipse, tal como temos, nem o próprio livro do Apocalipse é. O livro aqui é exatamente aquele que tinha 7 selos, aquele lá do começo de Apocalipse 5. Tudo começou no Apocalipse 4, 5, principalmente o 5, onde realmente iniciam as revelações sobre o reino. Este é o livro que não pode ser acrescido, adulterado, subtraído. Este é o livro. Os 7 selos foram desatados. O pergaminho foi desenrolado, que é isso que significa evolutivo, evolução. E agora falta pouco para ser revelado. Mas não é bem isso. É mais do que isso. Na verdade, na tua Bíblia aparece livrinho porque é um erro de tradução. Temos aqui mais uma variante textual, pois os termos bibaridium, biblidarium e biblidion são diminutivos acrescidos por escribas posteriormente, ao invés de usar o termo normal, sem diminuí-lo, que é o biblion, que significa rolo, pergaminho, papiro, livro do tamanho original, normal, e não com diminutivo livrinho. Gran revelare. Veja aqui. Quem está preparado para esse grande revelare? Esse aqui. Esse grande revelare é a preparação para os próximos capítulos e para os próximos versículos. Você tem que estar em total silêncio agora. Eu não sei o que você está fazendo, nem onde você está, mas é de sua responsabilidade prestar atenção nesse grande revelare, que é um dos maiores que eu já fiz desde maio do ano de 2012. Só a música para chamar a sua atenção e para representar esse momento selar. Veja o título do grau. Onde estão os sábios e sábias que prestaram atenção no título do grau? Um segredo ultra secreto sobre o livro do Apocalipse. O primeiro grande segredo é que ele é uma antologia de todas as literaturas escatológicas rabínicas judaicas de todos os tempos. Não é original. As pessoas pensam que tudo que João viu e escreveu pela primeira vez, mas ele, vocês viram, usou textos de Apocalipse de Abraão, Salmo de Salomão, Sabedoria, Esdras,
segundo Esdras, primeiro Enoque e assim por diante. Agora, nós temos um grande revelare também. E esse é ainda mais difícil e vai abalar o seu conhecimento. Está preparado? Se você pensa que aprendeu sobre o Apocalipse, o que eu vou dizer agora vai desconstruir o que você aprendeu. Eu disse, desde o grau 146, que o Apocalipse seria terrível. Veja que, ao contrário do que vocês aprenderam ou ouviram falar sobre 3 anos e meio de paz e 3 anos e meio de grande tribulação, porque não se pode falar grande tribulação para 3 anos e meio de paz, certo? O que vocês aprenderam até hoje? Tempo, tempos, metade de um tempo, 42 meses, 1260 dias, não foi isso? 3 anos e meio? Não foi isso que vocês aprenderam? Quase todas as denominações unânimes dizem 7 anos, grande tribulação. Não foi assim? Pois é. Ao contrário do que vocês aprenderam sobre 3 anos e meio de paz e 3 anos e meio de verdadeira grande tribulação, são 7 anos no todo. Mas acontece que o 7 é sempre um X. O que significa 7? Uma incógnita. O que significa 7? Uma metáfora numérica para representar um tempo pleno, completo, que não foi revelado exatamente por algum motivo. Pois temos como grande revelare que em toda a Bíblia sempre as tribulações duraram 40 anos. Você quer ver? A chuva do dilúvio caiu 40 dias e foi aquela grande tribulação de água. E agora, dualmente, teremos a tribulação de fogo. Israel foi crivado numa grande tribulação de 40 anos no deserto. Moisés estava no monte 40 dias e noites, quando recebeu a primeira Bíblia. 40 está vinculado ao profeta Elias, além de Moisés. A pregação de Jonas durou 40 dias. E nosso Salvador foi crivado dualmente em 40 dias, em Lucas 4 e Mateus 4. Quem está entendendo? Uma geração dura de 40 a 70 anos. Quando Jesus disse, dessa geração não passará, foi de 33 a 70. Faça aí 70 menos 33. 37 anos. Então, naquela época, se Jesus falasse que o microapocalipse seria em 7 anos, na verdade foi em quanto tempo? 37 anos. Então escreva aí. Se Jesus... Alunos, alunas, professores, é importantíssimo isso, escreva. Se Jesus falasse que o microapocalipse lá de Mateus 24 seria em 7 anos, na verdade o 7 representou 37, porque de 33, quando Jesus morreu, só em 70, exatamente no final daquela geração, quase acabando, 37 anos depois, é que foi concluído o Apocalipse. É claro que a guerra começou já no ano 66. O microapocalipse durou 4 anos, aproximadamente 3 anos e meio. Do ano 66 depois de Cristo até 70 depois de Cristo, de Nero a Tito Flávio Domiciano. Quem entendeu?
Se vocês achavam que 3 anos e meio era terrível, o que vocês acham que vai ser do mundo? Mas espera aí. Não está dizendo que é 40 anos. Não tem nada dizendo que é isso. Eu estou mostrando que a primeira Bíblia aponta que toda vez que grande tribulação caía sobre Israel, era 40 anos. Entenderam? É 40 anos ou 40 dias, mas sempre envolvendo 40 e nunca o 7. O 7 ali era 40. E como o foco aqui é Israel, mas, calma, não se precipitem. Para entender isso, as fontes que João usou para endossar as revelações do Apocalipse nos mostram isso. Vamos às fontes de Yohanan. Deixa eu só corrigir o Lucas. Quando fala que os dias serão abreviados, não é para agora. É lá atrás. Já se cumpriu essa passagem nos dias da invasão de Jerusalém. No livro Ascensão de Isaías, muito usado aqui por João no Apocalipse, capítulo 4, do 12 ao 14. O antimessias ficará por 1335 dias e não 1260 dias. Então eu queria que vocês escrevessem aí. 1335 e não 1260. Agora faça aí. Cadê a professora Ana Jungs de matemática? Faça 1335 menos 1260. Assim como diz Daniel 12:12, que além de ascensão de Isaías 4, Daniel também fala que o fim do fim, a extensão desse fim ainda terá mais alguma coisa e vai até 1335. Então fiquem calmos. Existe uma grande possibilidade de não ser 40 anos, mas sim 7 anos e mais alguns dias, mais algumas semanas, mais alguns meses. Silêncio de todos agora, nesse momento. Silêncio pleno. Eu estou revelando para vocês o texto de Daniel 12:12. Que milhões e milhões de evangélicos, pastores, padres, escatólogos, doutores em divindade, teólogos, todos eles leem esse texto, por que 1260, 1290, 1335, e fazem cálculos e cálculos e cálculos. O Testemunho de Jeová já fez cálculo, o Adventista já fez cálculo e cálculo e cálculo. O que serão esses 1335? Rabinos ficam calculando aquilo para ver se não tem a ver com o Messias, quando ele vai chegar. Será que não é quando o Messias vai chegar? Temos que fazer esses cálculos. O que tem qual é a relação de 1335, 1335? O que significam esses 1335? Pois eu revelo a vocês hoje, como nunca revelei desde maio de 2012, que esses 1335 são exatamente a representação da extensão dos 7 anos. Não serão 7 anos, mas serão alguns dias a mais. E se você quer saber quantos dias a mais, faça 1260 menos 1335 e você vai saber quantos dias a mais. Entenderam? Pela contagem literal, nós temos que serão quase 3 meses a mais. 7 anos e 75 dias. Nosso desejo é que assim seja. Que sejam de fato só mais 75 dias. Mas com isso fica provado que não são 7 anos literais. Não serão 7 anos literais. No mínimo, isso é fato original, comprovado por todas as citações joaninas, escatológicas, rabínicas, no mínimo 7 anos e 75 dias. No mínimo, quase 3 meses a mais do que falam. Mas lembrem-se que esse número é metafórico e pode representar
até 40. Até 40. Veja que 42 meses representam o breve governo do falso Messias. Mas os juízos continuarão por mais algum tempo. Também é possível verificar nos originais que o Messias dos judeus será popular e poderoso durante 3 anos e meio. Aqui está o grande erro de quem faz perícia de textos e quer conhecer o fim. Qual é o grande erro de quem acha que conhece o Apocalipse? É ler ali 1260 dias, 42 meses e ficar preso à ideia de que será isso, esse o tempo. Quem está entendendo? Em nenhum momento Daniel ou o Apocalipse, nenhum momento, vocês verão, nós já vimos algumas passagens, nós estamos em Apocalipse 10, até o 22 vocês verão, que em nenhum momento, esses 1260 dias são o governo total, pleno do anti-Messias. Pelo contrário, quando fala dos 42 meses ou 1260 dias, fala que esse será o seu período de governo, conhecido, famoso, famigerado, popular, seu auge. Quem está entendendo? O que eu estou querendo dizer é que o Messias ele pode governar por muito mais tempo que 3 anos e meio, mas por 3 anos e meio ele firmará um acordo de paz. Então escreva aí, por 1260 dias, por tempos e metade de um tempo, por 3 anos e meio, por 42 meses nós teremos um pacto de paz e segurança firmado pelo Messias de Israel. O Messias dos judeus vai firmar um acordo de 3 anos e meio. Mas ele pode governar muito antes disso. O que eu estou dizendo, meus queridos, é que nesse exato momento, nós podemos ter a presença do Messias a qualquer momento em Israel. Ele pode começar a governar em breve e ser exatamente ele, o Messias dos judeus. Mas ele só será reconhecido e terá o seu auge político, atingindo a profecia, quando ele firmar o acordo de paz e segurança. Entenderam isso? Então a ênfase do seu populismo e poder sobre os judeus será de 1260 dias. Na verdade, agora, em Apocalipse 11 e 12, nos próximos 2 graus, veremos o início dos 7 anos, nos primeiros 3 anos e meio de paz, que é o acordo de paz firmado. O Apocalipse cronológico, se nós fôssemos fazer, além de original, um Apocalipse cronológico, ele começaria no capítulo 11 e 12 e depois ele continuaria no 6. Quem está entendendo? O Apocalipse cronológico ele seria Apocalipse 1, 2, 3, depois Apocalipse 11, 12, depois 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, aí o 13. Os capítulos não estão em ordem cronológica. Revelare. Pela dualidade se entende tudo, principalmente o Apocalipse. Eu já abri no grau 300 dizendo que quem não entende dualidade não entende Apocalipse. Por isso que ninguém entende, porque ninguém aceita a dualidade. Então temos que 1260 dias tivemos com o delta superior, que é o Christus verdadeiro Messias. Não foram 1260 dias, dos seus 29 anos aos seus 33 anos? E de fato, como vimos em Daniel 12, e endossado aqui por João, serão exatos 1260 dias duais do antimessias, a sexa do Criador. Então, não existe a possibilidade desses 1260 dias serem figurados por conta da dualidade, que é o fator preponderante para a interpretação exegética original. Para quem entende dualidade, sabe que se Jesus, que é o nosso Messias, Yahshua Mashiach, reinou na terra para nós em salvação e não em governo material por 1260 dias,
Isso é, então, uma metáfora dual para o governo do Messias deles. Então, de fato, 1260 dias é literal, mas pode estar falando do auge. Aliás, pode não, está falando do auge do Messias, a partir do seu acordo de paz. Quem está entendendo? A partir do momento que ele fecha o acordo de paz, esse acordo de paz começa a contar literalmente 1260 dias. Agora, o que eu estou dizendo é, antes e depois, nós podemos ter uma extensão de dias e de anos. Muito bem. Mas o tempo de paz e o tempo de destruição sem o governo e controle de Israel pelo Messias falso dos judeus será maior que 7 anos ao todo, pelo menos 75 dias. Nós temos revelado nos vídeos de contagem regressiva as possibilidades por conta de Oséias 6:2, não por causa daquele texto, mas da metáfora dos 7 dias de criação e de tantas citações que não posso citar aqui, porque são extensas. Então nós chegamos nas datas de 2023, 26, 29, 30, 33. Quem aí acompanhou os vídeos de contagem regressiva? E antes que algum energúmeno diga, algum ignóbil diga, ninguém sabe o dia e nem a hora, avisa ele e cola para ele lá o grau para ele entender o que significa essa expressão. Jesus vem como um ladrão para quem? Para quem está preparado, acordado ou distraído e dormindo. Acontece que, levando em consideração o erro do calendário ocidental gregoriano, e que supostamente inicia em 2023, vamos pegar uma data aleatória. A primeira aqui, 2023, por exemplo. Teremos mais que 7 anos em todo perfeito para de fato iniciar o reino. Entenderam? Supondo que, hipoteticamente, comece em 2023, então nós teríamos, no mínimo, 7 anos e 75 dias, podendo ir até 40 anos. Vocês já vão entender. O livrinho aponta que somente depois desse momento é que poderemos gritar, breve virá. Isso aqui é muito importante. 700 milhões de pentecostais, neopentecostais e carismáticos cantam, pregam, gritam nos nossos dias. Breve virá, breve virá. Quem aí já cantou música adventista? Breve virá, breve Jesus voltará. Isso aí canta em pentecostal, em tradicional, em adventista, em batista. Ele está voltando. O que tem de gente gritando? Ele está voltando, Jesus está voltando, Jesus está voltando, Jesus está voltando. Não tem coerência. Eu já ensinei isso para vocês, mas eu vou ensinar de novo, porque Jesus está com os 2 pés no mar e na terra, com o livro na mão, entregando para João e dizendo, basta. Breve virá. Quem está falando breve virá agora é Jesus, não é você. Não é tua música gospel, não é tua pregação errada. É Jesus quem está dizendo agora breve virá, basta. Por que é errado dizer isso hoje? Aliás, é errado dizer isso desde 1517. Porque isso banaliza a fé, a verdade e a esperança. Cristo está dizendo com os seus pés sobre o mar e a terra, breve virei. Pois agora sim, depois dessas coisas cumpridas, 7 selos desatados, 6 trombetas, realmente faltará muito pouco. Estão entendendo? Nesses dias, quando nós tivemos os 7 selos desatados e as 7 trombetas, que é uma coisa só. Eu não sei se vocês entenderam, mas 7 selos e 7 trombetas é uma coisa só. A única coisa que diverge são as 7 taças. Aí não é uma coisa só, como muitos pensam ser. Aí é o fim do fim, que é a destruição de
todos os recursos naturais. Veja, quando nós tivermos os 7 selos sincronizados com as 6 trombetas, aí sim fará sentido e terá coerência nós gritarmos, cantarmos, orarmos e anunciarmos breve virá. Falar breve virá hoje é tolice, é banalizar. Por isso que as pessoas banalizam. Breve virá, vem quando? O reinado do falso Messias será breve. E não o todo da grande tribulação juntamente com seu reinado político e religioso. Então o todo desses 7 dias poderá ser 7 anos e meio, 10 anos, 20 anos, mas não mais que 40 anos. Então escreva aí, de 7 anos e 75 dias até 40 anos. Escreva, de 7 anos e 75 dias até 40 anos será o tempo total do pacto de paz e segurança e da grande destruição para o início do reino. Entenderam isso? Isso é grande revelado. Eita! Só nesse momento é que vai dar para dizer Maranata. Maran-Atã. Maran-Atã. Entenda isso. De 7 anos e 75 dias até 40. Essa contagem só começará com a manifestação do mal. Alguém acabou de perguntar aí, qual selo nós estamos? Se você ver alguém dizendo que já estamos em algum selo, alguma trombeta, essa pessoa está mentindo e não é digna do seu crédito. Eu não sei onde vocês se alimentam, mas podem estar se alimentando errado e ouvindo quem não tem dom. Essa contagem só começará com a manifestação do mal em carne. O Messias dos judeus e simultaneamente com a manifestação de Moisés e Elias em Jerusalém, que é a tesoura. Vocês verão no próximo grau, Moisés e Elias fazendo uma bifurcação com o falso Messias para que os judeus escolham entre a verdade e a mentira, o falso e o verdadeiro. E Jesus Cristo continua revelando a Yohanan. Vocês entenderam? Quem aí está assustado? Vai ser tão bom esses dias. Então peguei o pergaminho da mão do Ser Poderoso e o comi. Realmente, na minha boca o pergaminho era doce como mel. Mas ao ingeri-lo, ele era extremamente amargo no meu estômago. Revelare. Vê a dualidade do Apocalipse original mais uma vez. O doce e o amargo, você pode escrever aí? Doce, amargo, doce, amargo. O doce vem de Deus e o amargo vem do diabo. Sim ou não? Hã? Tem 2 deuses? Ou são 3 deuses? Ou são 3 pessoas e mais Satanás? Pois é, queridos. O doce e o amargo vêm do mesmo livro, produzidos pelo próprio e único Criador.
Avisa os evangélicos que tem sabor de mel, mas tem sabor de fel também. Avisa os católicos que vai dar tudo certo, mas vai dar tudo errado também. Eita! Assim como esse pergaminho estava na mão direita do Criador em Apocalipse 5, e agora estava na sua mão esquerda, porque a sua destra estava levantada para o céu para o juramento. Veja, ele não precisa fazer juramento. O pergaminho que estava na destra agora é tomado por João da mão sexta esquerda do Criador. Trocou de mão. Assim como trocou de sabor. Quem está entendendo? Se você abrir agora Apocalipse 5, voltar um pouquinho aí, versículo 1, diz que o livro estava ao lado direito. Sabe vocês que tem aí no quarto uma cabeceira ao lado, uma cômoda ao lado, algum apoio ao lado, aí vocês colocam sempre a Bíblia do lado direito. Vai dormir, coloca a Bíblia do lado direito. Tem algum púlpito aí, uma cadeira, alguma coisa do lado, aí coloca o lado direito. Pois é, o livro estava do lado direito do trono. E foi entregue na mão direita de Jesus Cristo. Mas agora está na mão esquerda dele. E João pega da sua mão esquerda. Em Ezequiel, o livro era doce. Mas a mensagem, o conteúdo era amargo. Se você pensa que foi só João que comeu o livro, você está enganado. E esta é a interpretação do sabor do pergaminho. Ele vem do Criador doce, mas o conteúdo é amargo para o homem. Quem lembra de um provérbio meu? Um provérbio aí de um tal Diáquio que escreveu: ele é doce para quem é doce, mas ele é amargo para quem é amargo. Ele é bom para quem é bom, mas ele é mau para quem é mau. O que significa a palavra evangelho? Não são boas notícias, portanto não é evangelho. Evangelium significa boa notícia. Mas aqui nós não temos boas notícias. Aqui nós temos más notícias. Temos aqui outro delta sobre esta revelação. 3 pessoas tiveram a oportunidade na história de se alimentar desse livro. Se você pensava que era só João. Em 2 Esdras 7, 17 ao 25 e no 102, os judeus conhecem que Esdras ficou triste ao saber como seria o fim. Quando ele se alimentou, ele ficou tão triste, mas tão triste, que ele intercedeu para que Deus não destruísse os judeus. Já Ezequiel ficou feliz. Nos primeiros 3 capítulos diz que ele ficou feliz porque era doce para ele, pois sabia a importância do fim do ciclo representando um novo ciclo. O fogo sempre representa um novo começo. Você vê alguma coisa pegando fogo, você não pode ficar triste. Olha, veja bem.
Olha a metáfora de Áquel. Quem lembra da mulher de Ló olhando para trás? Se a sua casa, como aconteceu agora no Rio de Janeiro, se a sua casa tem madeira, tem papel, tem feno, tem palha, tem materiais que com o fogo se desfarão, você se preocupa com a matéria, sim ou não? Mas se a sua casa é de ouro puro e ela pega fogo, quem aqui vai se preocupar? Eu estive na fábrica de cristais de Gramado com alguns alunos do EX e nós vimos, depois estive com os meus pais, e nós vimos o profissional derreter a areia sílica com mais 4 substâncias químicas para fazer o cristal. Veja, o cristal foi descoberto por acaso quando os assírios, há 5.000 anos atrás, faziam fornalhas para fazer bolo, pão, alimento ou queimar coisas. E no calor enorme, imenso dessas fornalhas, acima de 1.200 graus, começou a criar um certo líquido precioso debaixo da fornalha. Eles foram ver, era areia que derretia e se transformava em cristal. Então, quando eu falo de Apocalipse aqui, tem gente que diz assim, mas que Deus terrível, por que fazer isso? Por que criar o mal? Eu vou dizer uma coisa para você, meu caro, minha cara. Você que tem medo do Apocalipse é porque você ainda é materialista, egóico e apegado a alguma coisa dessa terra, como a mulher de Ló. Porque se o batismo de fogo vem sobre metais preciosos, sobre o cristal, sobre o ouro, a prata, não há o que temer. Mas como disse muito bem Paulo, na sua carta aos Coríntios, só vai temer o fogo quem sabe que não tem o que apresentar. Vocês inertes, apáticos, infrutíferos, vocês incoerentes, vocês que nada fazem, vocês temem o fogo. O homem manuseava o cristal na fábrica de cristais de Gramado e dizia para mim, e dizia para nós, nada do cristal se perde. Se eu quiser, eu coloco na fornalha de 1450 graus e volta ao estado original. Quem está entendendo? Ezequiel sabia disso. Então, quando Ezequiel viu o fim do mundo, ele não temeu nada. E a terceira pessoa a comer o livro foi João. João, ele foi dual. Ele ficou triste e alegre. Por isso que o Criador, representado por aquele anjo, deu para ele a dualidade terra e mar, a dualidade doce e amargo. Quem está entendendo? E a dualidade mão esquerda, mão direita, pé direito, pé esquerdo. Olha quanta dualidade. Quem está entendendo isso? Isso é maravilhoso. Por onde eu olho, eu vejo revelações. Se eu tivesse com um quadro aqui, eu ia mostrar muita coisa para vocês. João ficou triste e alegre, pois primeiro ele chorou. Quem lembra de Apocalipse 5? Que ele começou a chorar. Quem é que pode abrir o livro? Eu quero ver o conteúdo do pergaminho, mas tem 7 selos. Quem pode desatar os 7 selos? E agora que ele viu tudo isso, ele está feliz, regozijando com essas revelações. Eu vou repetir. Esdras ficou triste, Ezequiel só ficou feliz, e João ficou triste e alegre. Delta.
pelo fato de João ter chorado no capítulo 5 e estar feliz no capítulo 10, é que Jesus Cristo está fazendo ele experimentar mel na boca e fel no ventre. Escreva aí, mel na boca e fel no ventre. Por que que ele é fel no ventre? Porque a digestão desse livro é difícil. As pessoas se contorcem, reclamam, murmuram de Deus, querendo saber o porquê de tudo isso. Toda vez que vai ensinar Apocalipse, tem alguém para dizer, mas por que isso? Por que tudo isso? Por que que Deus criou o mal? Se ele já sabia disso, por que que ele fez isso? E por quê? Tá que nem o filho de advogados que meus pais falaram agora há pouco para mim, que está querendo processar os seus pais porque eles colocaram ele no mundo. Um filho querendo processar os pais advogados porque foi colocado no mundo e ele não queria vir ao mundo. Essa geração de depressivos. E por que a depressão? Porque todo o plano original foi adulterado. As pessoas estão vivendo fora da originalidade. E estão doentes mentalmente. É fel. Você não está entendendo. Esse fel é terrível. Fel é amargo. Para Esdras foi fel. Escreva aí. Para Esdras foi fel. Para Ezequiel foi mel. E para João foi fel e mel. Quem entendeu? Para muitos, enquanto eu ensino, recebem o Apocalipse como fel, outros recebem como mel, e outros como fel e mel. Como você recebe essas verdades? Como você faz essa digestão? Elas precisam olhar de cima a história toda, o silêncio todo do Criador por tantos milênios, para assim compreender o fim de todas as coisas. Quem ainda é carnal, material, não sabe que o fim da matéria é a melhor coisa que pode acontecer para o homem. Por fim, se todas as pessoas soubessem do que os judeus são capazes, como eles comandam o dinheiro, os bancos, criados no ano 1100, 1200 depois das cruzadas, e lá em Jerusalém, sempre dinheiro do templo, dinheiro de Jerusalém. Ah, se vocês conhecessem o panorama todo, as empresas, você que sofre, a imprensa, as religiões. Quantos anos vocês foram enganados nas religiões? Os impostos, os governos, as leis. Se vocês soubessem que toda a maldade do mundo vem das mãos de algum judeu que domina essas empresas e escraviza o povo. Deus está vendo tudo isso lá de cima, quem está entendendo? Deus está vendo todas essas maldades dos judeus que usam a Bíblia, as promessas abraâmicas para fazer isso. Para destruir os países por causa de petróleo, por causa de energia, por causa de trabalho escravo, prostituição, drogas. As leis, os governos, as religiões, a imprensa, todos entenderiam e agradeceriam eternamente o Criador por esta vingança e esta justiça.
Se vocês soubessem o que os judeus fizeram com as gerações passadas, com as famílias de vocês, com as mulheres, com os negros, por que vocês acham que a extrema-direita, e em grande parte quase que toda da maçonaria, não a Rosa Cruz, mas a maçonaria, é xenofóbica, misógina, homofóbica, machista, racista? Por quê? Quem está entendendo? Se vocês soubessem o que Deus sabe, olha, eu vou fazer aqui uma metáfora, eu estou encerrando. Vocês já viram que às vezes o Akel fala de forma áspera com alguém? Mas é porque o Akel sabe o que está fazendo. Ou ele está crivando, ou ele conhece alguma coisa que você não conhece, sim ou não? Veja, se eu estiver passando na frente da sua casa e ver você falando alto com alguém, repreendendo alguém, eu posso me intrometer? Não, eu não sei o que se passa. Você tem seus motivos, válidos ou não. Algum motivo existe para você estar repreendendo alguém. Então parem de se intrometer nas coisas do Criador, que sabe tudo. Ele não sabe mais, ele sabe tudo. Ele é onisciência. Ele sabe todas as maldades escondidas dos homens. Ele sabe onde está todo o dinheiro da terra. Ele sabe tudo que já fizeram. Toda a carnificina, as mazelas, as quadrilhas, os crimes. Ele sabe tudo. Então, quando ele vier com fúria sobre a terra, não queira reclamar. Você não sabe. Porque se você soubesse, você ia agradecer. Veja, mais uma metáfora. Se alguém abusar da sua filha, da sua netinha, se alguém bater na sua esposa, o que é que você vai querer fazer com essa pessoa? O que é que você vai querer fazer com essa pessoa? Aí você quer um justiceiro, não quer? Aí você queria nessa hora um vingador todo-poderoso. É ou não é? Pois é. Sejam altruístas, sejam espirituais, sejam desmaterializados e entendam. Quando o Criador vier com fúria, com ira, nesse grande dia, Ele sabe o que Ele está fazendo. E Jesus Cristo continua revelando a Yohanan. Estamos encerrando. Então o Criador me disse: agora vá. Você precisa vaticinar, profetizar novamente, mais uma vez, para muitos povos, países, idiomas e políticos. 4 seres, 4 pontos cardeais, 4 direções, revelarem os 4 ângulos da terra, do céu, representados por povos e tribos, sempre indicando Israel em toda a Bíblia, e nações e idiomas indicando os pagãos, não judeus. Mas agora tem uma substituição. O termo tribos aqui desaparece, sai e dá lugar ao vocábulo governantes, que no original é político, chefe de Estado. Porque o conteúdo a ser revelado a partir da 7ª trombeta será diretamente ao sistema político mundial. Pois agora não só Israel será atingido, mas o mundo inteiro, com a vinda do reino de Yahshua. Yahshua que vem reinar, o Rei dos Reis, precisa confrontar cada chefe de Estado. Agora teremos a 7ª trombeta, o último ai. As 2 testemunhas farão contraposição ao falso Messias de Israel. E aqui terminam os 11 versículos originais de Apocalipse, capítulo 10, Guiliana.
Amanhã, excepcionalmente, Guilharna, capítulo 11, original. As duas testemunhas estão chegando. Boa noite. Selo, 2 selos, 3 selos, 4 selos, 5 selos, 6 selos, 7 selos. Uma trombeta, 2 trombetas, 3 trombetas, 4 trombetas, 5 trombetas, 6 trombetas, 7 trombetas. Todo olho verá. Eu falo e você não ouve. Eu ajunto e você espalha. Eu chamo e você não vem. O jeito é chamar Nova Jerusalém. 2029, 2030 e 2033. Bem-vindas e bem-vindos, eruditas e eruditos, todos que nos assistem pela primeira vez. Está começando o programa Lux Me Alex com Akel. Vem aí o aniversário de 7 anos da Filosofia X em São Paulo, na Avenida Paulista. Dias 24, 25 e 26 de maio de 2019. X.tv.br Dia, lua tão
Paulo.